Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Regiane Lujan, eu sou perita judicial, assistente social e hoje nós vamos falar sobre perícia social. Você sabe o que é uma perícia social? No novo Código de Processo Civil, no artigo 464, ele fala a respeito da perícia. Ele fala a respeito da prova pericial. Antes de entrar ali no que o código diz, quando existe um processo judicial, esse processo ele exige algumas provas. Então pode ser prova documental, prova testemunhal ou então até uma prova pericial. E no Código de Processo Civil está escrito que a prova pericial ela é um exame, uma avaliação ou uma vistoria. No âmbito judiciário, a perícia ela significa isso, uma avaliação técnica com conhecimento especializado em determinada área, para poder contribuir com o magistrado na elaboração da decisão para aquele processo que está em andamento. No caso aqui, falando com assistentes sociais ou com estudantes de serviço social, nós vamos tratar especificamente sobre a perícia social. E ela também é uma avaliação, uma vistoria ou um exame, para que nós possamos conhecer a realidade social daquela família ou daquele requerente, né? A gente usa o termo requerente, porque geralmente é uma pessoa que está requerendo algo, está requerendo um benefício. Então vamos usar o termo requerente, tá bom? E o assistente social, perito, ele faz uma avaliação para que ele possa conhecer a fundo qual é a realidade social daquela pessoa. E ele, com o seu conhecimento técnico, ele vai se fundamentar nas bibliografias em matéria de serviço social, ele vai fazer aquela perícia solicitada pelo juiz, vai montar o seu laudo, que é o produto da perícia, e nesse laudo também precisa ter o nosso parecer social, que é a nossa opinião técnica em relação à situação socioeconômica daquele requerente, para que o magistrado possa então decidir se vai conceder ou não o benefício em questão. Mas vamos por partes. Continuamos aqui na perícia. Depois vamos falar sobre laudo e parecer. A perícia social, ela tem por objetivo subsidiar o juiz numa decisão que ele precisa tomar quando o assunto envolve matéria de serviço social. Quando o juiz precisa formar uma opinião técnica para uma decisão e ele não tem conhecimento teórico em determinada matéria, então ele nomeia um perito. No caso em questão, como é perícia socioeconômica, ele nomeia um assistente social perito, e o assistente social, em poder desse processo, ele vai avaliar o processo, vai ler os autos, tomar conhecimento da causa, vai marcar essa entrevista, a visita domiciliar. Ele vai escolher o dia e o horário, o melhor momento para poder visitar aquela família. Nós estamos em tempos de pandemia, mas mesmo assim o nosso trabalho tem sido realizado com todos os protocolos de segurança, com distanciamento, com máscara, para que esse processo não fique parado por muito tempo. Geralmente já estão lá há algum tempo, né? Nós tomamos todas as medidas de precaução, mas sim, temos feito as visitas, a entrevista, porque nós temos autonomia para decidir qual dia faremos, qual horário, qual entrevista nós vamos utilizar, porque temos vários tipos de entrevistas. Eu vou falar um pouquinho com vocês em um outro vídeo a respeito de entrevista, para chegar no objetivo que é auxiliar o magistrado na formação da sua decisão. O perito, quando nomeado pelo juiz, necessariamente ele tem que ser um expert no assunto. Por isso que quando precisa de um auxílio na decisão de um benefício de prestação continuada, por exemplo, que é dado ao idoso e à pessoa com deficiência, ele precisa de um laudo socioeconômico. Então nomeia um assistente social
que tem competência técnica e formação científica para fazer um estudo social, um laudo social e um parecer social para subsidiar a decisão do juiz. O resultado do trabalho dessa perícia social é expresso em um laudo social, que é o documento que vai virar parte do processo, ele vai ser prova ali como parte daquele processo para subsidiar a decisão. No Código de Processo Civil também está escrito qual é a estrutura do laudo. Esse laudo precisa conter a identificação, a análise do processo, precisa dizer qual foi a metodologia utilizada. Eu vou deixar lá na descrição qual é a estrutura de um laudo, para que você possa ter uma ideia de como construir o seu laudo depois de realizada a perícia. E, consequentemente, tem que ter um parecer ao final do laudo, logo depois de você também responder os quesitos do juiz. Quando você vai fazer a perícia, você tem uma entrevista aberta para você compreender aquela realidade social, mas o juiz também envia alguns quesitos, são perguntas, mas nós utilizamos o termo quesitos e necessariamente nós precisamos responder os quesitos do juízo. Eventualmente também vem quesito das partes e aí nós também precisamos responder essas questões. E ao final de tudo isso, nós damos o nosso parecer, que é a nossa opinião técnica a respeito do assunto. O magistrado, ele não é obrigado a seguir aquilo que você disse, mas aquilo vai embasar a decisão que ele vai tomar. Outra coisa muito importante é que se o seu laudo não for completo, conclusivo, claro, esse laudo corre o risco de ser impugnado, corre o risco de ser anulado. Então nós precisamos conhecer muito bem as nossas bibliografias, nossas teóricas, para que a gente possa embasar o nosso laudo, fundamentar o nosso laudo, para que ele não corra o risco de ser impugnado ou rejeitado, anulado. Porque nesse caso você vai ter que fazer novamente o laudo ou pior, você pode ser substituído por um outro perito. Recapitulando todo o processo. O juiz tem uma demanda de algum benefício socioassistencial. Ele precisa tomar uma decisão em relação à matéria de serviço social. Não sendo especialidade da área dele, ele contrata um expert no assunto, ou seja, um assistente social perito. Esse assistente social vai estudar o processo, vai fazer a visita domiciliar, vai fazer a entrevista e depois de tudo isso ele vai montar um laudo embasado cientificamente em bibliografias e teóricas do serviço social e depois ele vai fazer um parecer. A partir desse momento que estiver tudo pronto, o assistente social ele vai peticionar esse documento, ou seja, ele vai enviar esse documento e esse documento passa a ser prova do processo. Precisa ser um documento muito bem elaborado, muito bem feito, porque não só o juiz terá acesso a esse documento, como as partes também terão. E assim como nós, assistentes sociais, viabilizamos direitos, se nós não fizermos um trabalho bem feito, nós corremos o risco de estar aí violando esses direitos. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso assunto foi sobre perícia. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Não esqueça de assinar o nosso canal, de ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e também nos sigam nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até logo!